Olá pessoal, chegou a hora da gente ver a resposta de uma primeira questão, aula 1, módulo 3, eletrostática, questão da Faculdade Mackenzie de São Paulo. Vamos dar uma olhada aí e ver se você acertou. O que você acha da resolução? Vamos lá. Reparem que são posicionadas duas cargas. Uma carga Q1, na posição A, ela está fixa, e a carga Q2, ela não está fixa. Porém, o enunciado fala que ela é liberada e não desce por esse plano inclinado que está evidenciado aí no enunciado. Ele fica parado, permanecendo em equilíbrio. Opa! Bom, o normal era a gente esperar que essa esfera Q2 descesse pelo plano inclinado, concordam? Só que se ela está em equilíbrio, a gente vai ter que fazer uma análise aí das forças que agem sobre Q2. E o segredo da questão vai estar nisso daí. Nós vamos recorrer a alguns aspectos aí da dinâmica, né? Que você já deve ter visto no primeiro ano aí, módulo de mecânica. Se não viu ainda ou tem dúvida, fica calmo que ao longo do ano a gente vai apresentar lá nos vídeos de módulo 1 algumas análises aí sobre a parte da dinâmica, que trabalha com as forças envolvidas aí em alguns movimentos, coisas do tipo, tá certo? Vamos lá ver a resolução então dessa questão. Vou fazer uso desse gráfico aqui que a gente trouxe lá do enunciado. Primeira coisa que a gente tem que reparar e até já é um macete, aqui a gente tem, ó, triângulo retângulo, né? Ângulo de 90 graus. Opa! E esse cateto com 30 centímetros, esse cateto com 40, aqui é a hipotenusa. Ou a gente faz lá, aplica o teorema de Pitágoras, né? Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Ou a gente já enxerga aqui que esse é um tipo de triângulo que chama pitagórico. Quando você tem um cateto múltiplo de 3, aqui por exemplo, 3 vezes 10. O outro cateto múltiplo de 4, ó, 4 vezes 10. Então tem um 30, 40. O próximo, que é a hipotenusa, tem que ser 5. Tem que ser 50 no caso aqui, ó. 3 vezes 10, 4 vezes 10, aqui 5 vezes 10, 50. Então a gente já mata rapidinho que aqui é 50 centímetros, tá certo? Bom, coisas interessantes aqui. Como a gente comentou, esse corpo aqui, Q2, está em equilíbrio. Só que ele tem, vamos ver a minha habilidade aqui agora no desenho, uma força que com certeza age, já que ele tem massa, é a força peso. E ele está em contato com uma superfície, então outra força que age com certeza aqui é a força normal. Bem, se há uma interação elétrica entre Q1 e Q2 e esse corpo aqui ele permanece em equilíbrio, a gente sabe que no alinhamento aqui do centro dessa com essa, paralelo a essa hipotenusa, a gente tem uma força. Vamos pensar se ela vai ser para lá ou para cá. Essa que é a nossa dúvida. Bem, esse peso aqui, a gente pode fazer uma decomposição nele, não pode? Lembra disso? Ó. Tá. Espera aí que eu vou fazer uma jogada melhor aqui. Acho que agora melhorou, hein? Vamos observar esses eixos que eu tracei aqui. Esse eixo que a gente pode chamar de um eixo normal ou Y, e esse eixo aqui, ó, tangencial ou X. A questão é que o peso vai poder ser decomposto em peso normal, que é anulado pela força normal. E aqui, ó, a gente tem aí que é onde mora a questão, o peso Px ou peso tangencial, tá certo? Se não houvesse nenhuma força elétrica, esse peso tangencial faria com que esse corpo descesse acelerado aqui, ó, pelo plano inclinado, mas ele fica em equilíbrio, né, o corpo Q2.
Portanto, existe uma força elétrica que anula PT. Para isso acontecer, só pode ser para o outro lado aqui, a força elétrica. Como Q1 é positiva, né, que a gente vê no enunciado, se força elétrica está para fora aqui, aqui também a gente teria, né, o exercício não pede, mas essa força elétrica, e a gente pode afirmar que as duas cargas têm mesmo sinal, né, há uma repulsão. Vamos procurar então o que ele quer, que é a carga Q2. Existem algumas maneiras de resolver esse exercício, vamos escolher aqui uma que eu acho que é o caminho mais rápido. Bom, se peso tangencial é igual a força elétrica, vamos explorar essa propriedade, essa característica, né, da situação. Peso tangencial igual a força elétrica. Quem seria esse peso tangencial? Pensa bem, ó, outro macete muito interessante, vou falar disso, já falei, né? Não, minto, vou falar ainda lá no módulo 1. Quando eu tenho um plano inclinado, vamos falar que esse ângulo aqui ele é θ. Eu quero saber nesse miolo aqui para onde esse θ vai. Como que eu faço essa análise? Ó, esse ângulo é formado por esse lado e esse lado. Eu venho aqui e olho esse lado, quem que corta ele de maneira perpendicular? É esse eixo vermelhinho aqui, né? Então, esse eixo vai ser um dos lados do meu ângulo aqui, θ, que eu vou transferir lá para cima. Então, quem corta esse lado do ângulo θ perpendicular? Esse eixinho vermelho aqui. E o outro lado aqui do ângulo é esse de baixo. Quem corta ele perpendicularmente? Seria essa linha aqui, ó, esse eixo no qual está o peso. Portanto, o meu θ está aqui também. Esse ângulo aqui também é θ. Agora ficou fácil, né? Peso, ó, peso normal é P cosseno θ, P colado. E aqui, peso tangencial é peso seno θ, peso seno separado do ângulo, tá certo? Se lembra bem isso, revisou, tá ótimo. Se não, acompanha lá os vídeos do módulo 1 que a gente vai falar melhor sobre essa projeção aqui de forças, tá certo? Então, P seno θ. O peso tangencial é igual a P seno θ. E a força elétrica, que a gente viu no nosso vídeo de aula 1 da eletrostática, módulo 3, K vezes Q1, seu módulo, Q2, dividido pela distância entre as cargas ao quadrado. Agora é a questão da gente fazer as contas, né? Tenta fazer sozinho aí. Se você teve alguma dúvida em como fazer as contas, um dos caminhos é esse daqui, ó. A gente colocou peso seno θ. Peso 1,5 vezes 10 a menos 2, porque era 10 a menos 3 quilogramas, vezes o 10 da gravidade, virou 10 a menos 2. O seno de θ, olha aqui, quem é θ, seno, cateto oposto, é 30 dividido pela hipotenusa 50. 30 por 50, 30 dividido por 50, simplificando, corta aqui um zero e o outro, 3 quintos. Portanto, 3 quintos. Aqui substituindo os termos, 9 vezes 10 a nona, que é o K, 0,5 vezes 10 a menos 6, que é a carga em coulombs, né? Era microcoulomb, micro, lembrando que é 10 a menos 6, dividido pela distância ao quadrado. Distância aqui, ó, 50 centímetros, que é a mesma coisa que 0,5 metros, ou 5 décimos. Se A ao quadrado é 5 décimos vezes 5 décimos. Aí aqui eu simplifiquei, por 5 dá 1, por 5 dá 2. Nessa passagem aqui para baixo, eu repeti toda a expressão, já com uma simplificação aqui, ó. Por 5 dá 1, por 5 dá 0,3, vezes 3, 0,9, que na verdade é 9 sobre 10, vezes 10 a menos 2. Viu a sacada?
igual a 9 vezes 10 à nona. Esse 0,5 de novo, às vezes eu gosto de abrir esses decimais em frações. 5 dividido por 10, só que aqui no denominador eu tinha um 5 sobre 10 também, vezes aquele meio aqui que eu calculei. Então esse 5 corta com esse 5, esse 10 com esse 10. Agora, isolando o Q2, meio vai para o outro membro, meio vezes 10 a menos 2 dividido por 10. 10 a menos 2 menos o expoente 1, 10 a menos 3. E aqui, ó, 10 a nona vezes 10 a menos 6, né? Ficou mal escrito aqui, mas é um menos 6. 9 menos 6, 3. Então, desce aqui para o denominador um 10 a terceira. Finalmente, igual a meio, 10 a menos 3 dividido por 10 a terceira, mantém a base e subtrai os expoentes. Menos 3, que dá menos 6. Portanto, meio, que é 0,5 microcoulomb. Resposta letra delta. Viram aí? É só ir acompanhando direitinho que as coisas vão saindo. Não desanima. Essa questão aí, ela recorreu a alguns conceitos de dinâmica, essa projeção aí da força-peso, isso aí cai direto. Em várias questões, inclusive de eletrostática, essas que trabalham com força, a gente tem que recorrer a alguns aspectos aí lá da dinâmica. Tá bom? Espero que tenha esclarecido, que tenha sido útil. Continue assistindo nossos vídeos, que a gente vai dando uma série de dicas ao longo do tempo, tá certo? Se inscreva no canal, veja os nossos exercícios que vão aparecer lá no Instagram e no Facebook. Um grande abraço, bons estudos!